Eu fui chamada de pobre por causa deste perfume. Sim, foi uma crítica ao perfume que eu uso. A mesma pessoa criticou também o meu hidratante. A pessoa nem me conhece, fez a crítica lá na internet, mas a carapuça serviu da cabeça aos pés. E é por isso que eu quero falar sobre esse assunto. Desde quando a gente normalizou as pessoas na internet falarem o que bem entendem sobre os gostos, as posturas, as escolhas e a vida das pessoas, classificar como pobre ou não pobre, né? Toda hora tem alguém na internet fazendo um comentário assim, e o comentário a respeito desse perfume foi bem desagradável. E eu já vou te contar. Eu sou André Almeida, seja bem-vindo a esse canal. Vamos conversar um pouquinho sobre essa moda da internet de falar mal de pobre? Eu vou desenvolver esse assunto, mas eu não vou ficar fazendo mistério não. Já vou dizer quem foi que criticou o meu perfume, que eu gosto tanto. Foi o Lorde Vinheteiro. Você já deve ter visto o vídeo dele por aí. Queria trazer aqui o trechinho do vídeo em que ele fala do perfume. Esse aqui é o perfume Florata Red do Boticário, que eu gosto muito. Eu não consegui baixar o vídeo porque o vídeo tá bloqueado e eu não quero ter problemas de direitos autorais aqui no YouTube. Então não deu para trazer o trechinho. Eu vou falar, eu vou dizer como foi o vídeo. Perguntaram a ele se esse perfume é de rico ou de pobre. E ele gritou: pobre, pobre, em alto e bom som. Manicure que leva biscoito de maisena e que suco no salão. Porque não basta dizer que é pobre, ele tem que descrever e exemplificar. E sim, eu já fui manicure na minha adolescência. Com muito orgulho, porque eu trabalho desde muito nova. Aprendi o ofício de manicure com a minha mãe. Minha mãe foi uma excelente manicure, muito conceituada, e as pessoas vinham de longe fazer as unhas com a minha mãe. Eu aprendi, vivia com a minha maletinha para baixo, para cima, fazendo a unha das pessoas da minha vizinhança, na época que eu deveria ter 14, 15 anos, talvez nem isso. Segundo o Lorde Vinheteiro, quem usa o perfume Lily também é pobre. Ai, meu Deus, e aí complicou, porque no meu caso nem é o perfume, é o hidratante, né? E tá acabando, ó, tá vendo que ele tá acabando de tanto que eu uso? E tá acabando o meu perfume também, descobri esses dias. Eu preciso comprar outro, mas eu sou pobre, vou esperar acabar pra comprar, tá bom? Tô assumindo aqui a minha pobreza, senhor Lorde Vinheteiro. Brincadeiras à parte, vamos falar sério, porque o assunto é sério. As pessoas estão indo na internet fazer piadas, fazer brincadeiras com o pobre. Como se a pobreza fosse alvo de brincadeira, né? Pobreza é uma situação, uma condição social. Algumas pessoas classificam como escolha. Tem gente que está dizendo que é escolha. Você é pobre porque você tem preguiça, você é pobre porque você não trabalha o suficiente, porque você gasta muito, porque você trabalha pouco. Isso para não falar os termos exatos, porque sim, tem gente classificando como vagabundo, fedido e outras coisas ainda mais ofensivas. Pobreza não é escolha. Quem é que escolheu ser pobre? Quem? Me diz. Não é falta de trabalhar. Se eu trabalhar 24 horas por dia, 365 dias do ano, sem nenhuma folga, isso não vai me deixar rica. Porque não tem a menor comparação entre a minha situação financeira, a minha condição salarial com um rico. E não foi uma escolha, eu não escolhi ser pobre. E sim, sempre trabalhei a vida toda e eu tenho certeza que você também trabalha. E aí as pessoas dizem que não. E tem umas pérolas na internet terríveis. Tem pessoas na internet dizendo que pobre não pode ter filhos. Mas se fosse assim, então eu não deveria ter nascido, porque meus pais eram pobres. Eles dizem que pobre não pode sustentar os filhos. Meus pais me sustentaram e muito bem, como eu sustentei meus filhos muito bem, sendo pobre. Se fosse assim, eu não existiria, meus filhos não existiriam, você também que está assistindo meu vídeo provavelmente não existiria, porque eu acho pouco provável que tenha pessoas ricas aqui assistindo os meus vídeos. E qual é a necessidade que as pessoas têm de vir na internet nos achincalhar? Você sabia que esse comportamento tem um nome? O nome é aporofobia. Esse termo foi criado na década de 90 pela filósofa espanhola Adela Cortina. Áporo vem do grego, pobreza. Fobia, que a gente já sabe, é medo,
preconceito, aversão. Aversão a pobre, aporofobia. Esse termo é bastante usado para condutas públicas, sabe aquela engenharia pública que vai lá nas praças e coloca ferro nas muretinhas para ninguém sentar, que coloca pedras embaixo do viaduto para ninguém montar ali o seu lar? Então, esse termo é usado para esse tipo de engenharia pública que impede que as pessoas em situação de rua possam usar os espaços públicos. Mas ele também é utilizado para esse tipo de comportamento, esse tipo de gracinha que a pessoa faz na internet, porque sim, é um preconceito. É preconceito contra o pobre dizer o nome, esse nome é de pobre e de rico. Já vi vídeos também dizendo que o meu nome é de pobre. Quer dizer que se eu ganhar na loteria eu tenho que trocar de nome, senão a minha situação de rica não vai estar condizente? Que, aliás, até isso, quando o pobre ganha dinheiro e se torna rico, ele é chamado de emergente, que é aquele pobre que não é muito bem-vindo no meio dos ricos, porque não basta ter dinheiro. Para você ser considerado um rico, você tem que ter também o berço, tudo, ou seja, todas aquelas oportunidades que você nunca teve. E qual é o problema de ser pobre? Eu não vejo nenhum, exceto a falta de dinheiro, né? Bem que eu gostaria de ter mais recursos, mas eu vivo muito bem com os recursos que eu tenho. Mal dava pra gente pagar a mensalidade da faculdade. Aí eu fui fazer análise de sistemas. Eu falei assim, professor, haveria a possibilidade da gente fazer a prova, tipo, na semana que vem, né? Pra gente poder vir aqui na faculdade no sábado estudar, pra usar o laboratório, que eu usava o computador na faculdade, porque a gente não tem computador. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não. Ele falou, então, pobre não faz faculdade. Pobre compra uma máquina de costura. A minha mãe é costureira. Ai, sua mãe é costureira. Criou todo mundo. Caramba. Aí eu lembro que eu sentei assim na escada da faculdade, chorei um monte. Falei, putz, esse cara tem razão. A filha da costureira não pode fazer faculdade. Ela disse, a minha mãe costureira criou todo mundo. Vejam, é o preconceito. O preconceito com as classes menos favorecidas. A aporofobia. A pessoa está lutando para poder fazer uma faculdade para sair, não é nem da pobreza, porque a faculdade não vai tirar ela da pobreza, vai dar mais condições, vai dar uma melhor qualidade de vida, vai dar uma situação financeira acima daquela que a pessoa está vivendo antes da faculdade, antes da oportunidade. Aí a pessoa vai lá, estuda, se esforça, se empenha para subir um degrau, ou 2, ou 3, melhorar, ascender a uma situação financeira melhor. Não vai deixar de ser pobre. Vai ser uma pessoa que dentro da pobreza tem uma condição financeira melhor. Mas é discriminada por ser filha de costureira, por ser pobre, por não ter o computador. Quando deveria ser valorizada, porque se a pessoa está se esforçando e nem tem as ferramentas, mas mesmo assim, destemidamente, ela vai lá e se põe a estudar, ela só deveria ser valorizada muito mais do que aquelas pessoas que já têm tudo prontinho desde o berço, que só estão ali cumprindo uma etapa. Gente, tem que ter mérito e não crítica, né? Mulher pobre não tem que ficar indo no cabeleireiro todo final de semana. O consumo de produtos de beleza vem aumentando cada vez mais no Brasil e não acompanha a evolução financeira da vida das pessoas. Teoricamente, se os produtos que produzem status eles aumentam as vendas, teoricamente deveria aumentar também o poder aquisitivo das pessoas. Mas as pessoas estão cada vez mais pobres e estão cada vez mais querendo investir em status, principalmente muitas mulheres, que querem parecer bonitas. A verdadeira beleza de uma mulher não está no seu cabelo ou na sua unha. Claro, isso importa, mas está no seu interno. E a verdade é que uma mulher pobre, sabe o que ela faz? Como ela está mal por dentro, ela começa a querer investir fora. Aí ela faz plástica que não precisa, começa a ir no cabeleireiro sem necessidade, começa a estar buscando coisas no externo para tentar satisfazer uma dor, um incômodo, um conflito interno que acompanha ela, provavelmente para o resto da vida. Por isso, quem tem que ficar indo no cabeleireiro toda semana conversar fiado é uma mulher rica, que já é bem resolvida. Uma mulher que construiu a sua vida, construiu sua liberdade, e aí sim ela é livre para fazer o que ela quiser. Enquanto uma mulher for pobre, ela tem que ir no cabeleireiro o mínimo de vezes possíveis no ano. Se possível, cortar o cabelo em casa, fazer a unha em casa, fazer tudo em casa, para que ela possa economizar, construir sua liberdade financeira e aí sim poder fazer aquilo que de fato quer. Socorro, eu tenho que respirar.
para falar desse vídeo, porque me deu até taquicardia aqui. Então, a mulher pobre não pode ir ao salão. Salão que ela paga com o dinheiro dela, do trabalho dela. Porque a mulher pobre não pode cortar o cabelo, tem que cortar em casa. Em casa, cortar o cabelo em casa, não tem que ir no salão, porque a beleza da mulher é interna, porque quem faz plástica ou se arruma está insatisfeita consigo mesma. É um amontoado de bobagens. Meu Deus. Então, preconceito contra a mulher, preconceito contra o pobre, preconceito de todos os lados. Este é o influenciador Leonardo Marcondes. Ai, depois não querem que as pessoas peguem ranço do termo influenciador, né? Mas eles vêm na internet influenciar e falam esse tipo de coisa. E sujam, né? Toda uma categoria. Por isso que quando me perguntam o que é que eu faço, eu digo, eu crio conteúdos para a internet. Evito termos como influencer e outros mais, porque as pessoas estão pegando ranço, né? Por causa desse tipo de conteúdo. Esse influenciador solta pérolas como pobre não pode ter filho, pobre não sabe tomar decisão, pobre não deveria ter sofá, pobre não pode ter sofá porque fica sentado ao invés de trabalhar. Pobre não deveria tomar refrigerante, que pobre deveria pagar multa, deveria haver multa, taxação para o pobre aprender que não é bom ser pobre. Olha que interessante. Precisa uma taxação para a gente descobrir que ser pobre não é bom. Talvez a gente só é pobre por causa disso, porque ninguém taxou a gente. O dia que alguém taxar, aí a gente para de ser pobre, tá bom? Vai tomar vergonha na cara, vai trabalhar, vai arregaçar as manguinhas, ir à luta, cortar o próprio cabelo, arregaçar e deixar de ser pobre. Por quê? Porque alguém taxou. Na cabeça dele isso funciona. O Ministério Público está investigando esse influenciador, querendo colocar uma multa. 300 mil reais por danos morais. É pouco, né? Porque se ele é rico, essa multa não serve, não é efetiva, é pouco. Vou me recompor do meu destempero, porque eu acho que não vale a pena eu me desgastar com essas falas. Não vou me desgastar com as palavras desse aporofóbico. Ele tem aversão a pobre e se orgulha disso. É a bandeira que ele levanta na internet. Eu gostava muito de assistir o programa Sai de Baixo da Globo, que passava depois do Fantástico aos domingos. Passei anos assistindo aquele programa. Ficava acordada até tarde, mesmo sabendo que no outro dia tinha que trabalhar cedo, para assistir. Assistir principalmente o Miguel Falabella. Cada vez que o Miguel Falabella fazia uma piadinha lá, o Caco Antibes dizia: pobre, eu tenho horror a pobre. Porque pobre bota capa em tudo. Capa no controle remoto, no sofá, no liquidificador. Porque pobre faz festa e serve cerveja quente no copinho de plástico. Pobre tem mania de se casar na igreja e a noiva não tem nem dinheiro para comprar o vestido, ela aluga. Pobre, quando quer falar bonito, põe mais letra no meio, fala advogado. Eu ficava assistindo para ver essa brincadeira e quanto mais eu me encaixava em alguma situação assim, mais eu me divertia, eu achava engraçado. Hoje eu vejo que esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, que é bastante divertido, mas isso abre caminho para isso que está acontecendo agora, para pessoas virem na internet, não para falar como brincadeira, mas para falar seriamente. Olha como esse tipo de brincadeira abriu caminho para as pessoas hoje abertamente falarem e criticarem, humilharem, ofenderem o pobre, como se pobreza fosse um defeito horroroso. E a aporofobia não é crime, então não dá nem para punir essas pessoas que fazem isso. Da mesma forma, eu gostava de assistir programas na televisão que fazia a reforma da casa do pobre. Sabe aquele programa que vai lá e derruba a casa e refaz? E eu ficava sonhando, que vontade de ser uma pessoa que pudesse ter essa oportunidade de alguém vir aqui e conseguir fazer na minha casa aquilo que eu não tinha condições financeiras de fazer. Olha como a minha mentalidade mudou, porque hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu vejo claramente o quanto as emissoras, os programas de TV se aproveitaram da vulnerabilidade das pessoas menos favorecidas para ter audiência, para cativar a gente. Eu,
largava tudo para assistir esses programas. Eu só conseguia ver com o olhar de quem está enxergando ali uma benfeitoria, e talvez até fosse, para algumas pessoas realmente foi, mas existem casos escandalosos de casas que foram reformadas e que não foram feitas do jeito que a pessoa precisava, que muitas delas foram feitas assim, apenas uma maquiagem. Muitos dos carros que foram reformados em programas de televisão, depois foram abandonados em ferro velho, porque havia aquela coisa de caracterizar o carro, de pegar o carro do pedreiro e fazer uma decoração pavorosa, de gosto duvidoso, com uma maçaneta que era uma colher de pedreiro. E outras aberrações desse tipo. Muitos desses programas, na verdade, só tinha a finalidade de explorar a história triste do pop. Tinha que ter uma história triste, comovente, uma solução, mesmo que essa solução não fosse a ideal. E aí você vai e coloca a pessoa naquela casa, mas e a estrutura, e a vida social, e como a pessoa vai se manter? Essas coisas todas, eu não sei se em algum momento isso foi pensado. Também não é esse o teor principal do vídeo. Essas coisas começaram lá com a Porta da Esperança, do Silvio Santos, lembra? Não é de hoje que a dificuldade, a falta de oportunidade e os sonhos das pessoas menos favorecidas são explorados para dar audiência. Hoje em dia as pessoas estão dando engajamento na internet, usando o pobre como assunto, sem nem dar nada mesmo. É simplesmente humilhando, ofendendo, criticando e acusando, tá? Acusando. O pobre é pobre porque quer. Pobre é sinônimo, pobreza é sinônimo de preguiça. Tem gente falando isso. Pobreza é sinônimo de preguiça. Pobreza e sujeira andam juntos. Que pobreza e falta de educação são coisas relativas. E eu garanto para você que eu sou pobre, convivo no meio de pessoas pobres. E eu convivo com pessoas perfumadas, cheirosas, com casas limpas, pessoas educadas, com bons comportamentos, que trabalham muito, que lutam, correm atrás dos seus sonhos, garantem um futuro melhor para os seus filhos, sim, que estudam, que se formam, derrubando, portanto, toda essa argumentação pejorativa. Eu não aceito essa argumentação pejorativa em cima das pessoas pobres, em cima da vulnerabilidade das pessoas. E se você gostou do conteúdo e ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para que a gente possa continuar conversando sobre temas assim. Eu até gostaria de receber a sua sugestão, que tema que a gente poderia abordar aqui no canal, hein? O canal é Andréa Almeida e você. Então, eu quero que você me ajude trazendo sugestão de conteúdos aqui. Obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo.